Pronto, encontro regional de Liga nas eleições de 2024. Minutos de saúde, não é isso, doutor Teobaldo? Sim, minutos de saúde. Isso, temos a honra aqui de receber o Pardal, acompanhando o doutor Teobaldo, presidente do Senado Federal do Café Palmar, Paulo Lima, doutor Teobaldo, especialista em saúde, e também candidato a vereador pelo município de Itabuna. Vamos pedir a Paulo para recepcionar o nosso doutor Teobaldo, que vai falar hoje sobre saúde mais uma vez. Prazer receber o Dr. Teobaldo Magalhães aqui na Câmara. Quero saudá-lo em nome dos componentes do movimento do Senado do Café Palmar e desejar sucesso nessa nova caminhada, nessa nova participação do senhor na vida pública da comunidade. Então, desejamos que o senhor chegue lá ao plenário vereador Raimundo. Fico muito feliz ao receber essas palavras fraternas, amigas, de uma pessoa que eu tenho uma profunda consideração e nossa amizade passa dos 30 anos. E ao retornar em Itabuna e encontrá-lo, assim como o Valdir, que trabalhamos juntos, nosso presidente dos Poetas Sul da Bahia, do Clube dos Poetas Sul da Bahia, e tive agora a alegria de ser amigo do Pardal e sua digníssima esposa Val. Estou honrado em ser convidado pelo meu querido Valdir Ribeiro em mais um momento para expandir conhecimentos, favorecendo uma saúde fundamental e que possamos viver felizes, longevos e sem doenças. Doutor Teobaldo, nós tivemos aqui, alguns minutos atrás, uma entrevista com um outro candidato a vereador. Um vereador que atua na saúde e que ele pôde relatar aqui algumas dificuldades no sistema de regulação da saúde, no sistema de convênio entre os municípios, e que o município de Itabuna abrange todo um grupo maior de municípios, tem apenas uma unidade de saúde, que é o hospital de base, e que isso superlota aquela unidade e que impossibilita de um trabalho com maior qualidade. E aí ele foi questionado qual seria as causas que levam tantas pessoas a se internarem numa unidade de saúde, no caso do hospital de base. Alimentação, alcoolismo, trânsito, estresse, enfim. Então a gente gostaria que o senhor fizesse uma explanação com relação a essa parte, já que o senhor é médico especialista. Muito bem, Valdir Ribeiro. A saúde de uma cidade é um ponto extremamente complexo. Há de convir que a estrutura física ela é a base para que possa sustentar seus profissionais. Uma estrutura defasada, insalubre, causa discórdia até no atendimento. A pessoa, ao chegar numa estrutura física defasada, o paciente já fica doente pela segunda vez ao entrar neste recinto. Mas nós temos também o mau pagamento dos profissionais e uma rotina de horário extremamente fatigante para todos os profissionais. Hoje nós sabemos que plantão de 12 horas, plantão de 24 horas, que existe aqui ainda em Itabuna, é incompatível para que o profissional possa entrar e sair com o mesmo potencial de energia para atender o seu paciente com o olho nos olhos, com muita competência, para que o paciente ele possa sair melhor do que entrou. Nós temos na divisão de nossa cidade uma péssima estruturação dos módulos de saúde. Os postos de saúde são mal localizados, não tem UPAs o bastante, nós só temos uma UPA. Como é que nós vamos tirar do hospital de base uma cidade de 200 mil habitantes que só tem uma UPA? Isso é um absurdo. Então nós precisamos ter uma UPA em cada bairro.
Se não temos condições de botar uma UPA em cada bairro, vamos botar uma UPA em cada 2 bairros. Um minuto para propor sua resposta, viu, doutor Teobaldo? Então nós temos um déficit da estrutura e um déficit do protocolo de atendimento aos seus pacientes. Doutor Teobaldo, o senhor me permite que eu possa também fazer uma pergunta ao nosso presidente do Senado sobre a questão ao presidente Paulo Lima, caso ele queira responder? Pode. Ô Paulo, veja bem, nas entrevistas, nos depoimentos que a gente vê aí pelos meios de comunicação, a questão da saúde, o problema da saúde não é privativa a Itabuna. É privativa, é pública a maioria dos municípios do Brasil. Nós temos o maior plano de saúde público, talvez, do planeta. Que avaliação você faz dessa política de saúde a nível de Brasil? Responsabilidade do governante. Nós temos o maior plano de saúde do mundo, que é o SUS. Foi bem elaborado, técnicos, capacitados e tudo. Agora o problema é o planejamento desse sistema único de saúde no país. Há poucos instantes nós ouvimos aqui uma cidade como Itabuna, que recebe quase 100 e tantos municípios pactuados que não pagam a Itabuna. Se houver um acidente na BR-111, desce para o hospital de base, depois que o cidadão sai de lá, quem paga é o município de Itabuna. Então, além disso, as comunidades não estão preparadas no problema de saneamento básico, que é outro fator que leva às superlotações dos hospitais, porque um esgoto estourado, o senhor sabe como médico, doutor Teobaldo, as consequências de um esgoto estourado na porta de qualquer casa, qualquer localidade do território nacional, a falta de alimentação adequada e compatível, a falta de estrutura do Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo de Estado e da Secretaria de Governo Municipais. Então, todo esse arcabouço vai gerar onde? Vai gerar nas filas de hospitais, nas filas da Central de Regulação, e que ninguém consegue até hoje quebrar esse gargalo, que é um desafio não só para a administração, não vamos culpar a atual administração, não votei nele, não voto nele, mas também não vou culpá-lo. Esses gargalos vêm de administrações passadas. Tem que se encontrar um denominador comum. E aí vai começar da pirâmide, lá. Muito bem. De lá para vir até a base da pirâmide. Complementando as sábias palavras de Paulo, os esclarecimentos para a população é fundamental para que o cidadão possa ter saúde. E o princípio de tudo é o combustível que nós colocamos no corpo, que produz as doenças, que é um combustível errado, enche os hospitais. Então nós temos na nossa alimentação a base para que nós tenhamos saúde ou doença. Ora, independente da quantidade e qualidade, nós podemos observar que a alimentação humana, não só no Brasil como no mundo, é uma das precárias para que a humanidade possa viver com saúde. Há de convir que não é só em Itabuna que os hospitais são lotados. É em todo o planeta, todos os hospitais estão cheios, porque os hábitos são primitivos, principalmente os hábitos alimentares. As pessoas pensam que ao colocar um produto que está na mídia, aquele produto vai dar saúde. E na verdade é um gatilho para produzir doenças. Ontem eu falei dos melhores alimentos para que o ser humano possa viver sem doença. Nós sabemos que o melhor alimento do mundo é o ovo. E nós precisamos de 14 anos comendo frutas e ovos para que nós possamos ser exclusivamente frutívoros. Por quê? Porque a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias, que nós temos mais bactérias no intestino do que nas células do corpo. Há de convir que nós temos 100 trilhões de células no corpo e nós temos 1 quatrilhão de germes
que povoam apenas o nosso tubo digestivo, e esses germes, eles proliferam para poder quebrar as moléculas grandes de carne e de produtos industrializados, já que nós nos alimentamos desses produtos nocivos, nos trazendo doença. E essa mudança, para que nós possamos ter uma flora bacteriana para utilizar o vegetal, demora de 14 anos. Então esse intercâmbio que nós vamos ter no nosso corpo, para podermos viver só com frutas, nós temos que colocar um produto animal, que é considerado hoje o melhor produto do mundo, que é o ovo. E esse ovo, ele tem que ser ingerido cru. O segundo melhor produto do mundo é o coco. O coco tem todas as propriedades benéficas para que nós possamos viver saudável. O coco, ele é tão importante que a fórmula dele é parecida com o leite materno. Para você ver, uma criança fica de 1 a 3 anos sem beber água, sem nada, só ingerindo leite materno e sobrevive muito bem, pois o leite de coco, ele tem a fórmula idêntica ao leite materno. A coisa é tão interessante, Valdir, que o ácido láurico que tem no coco, 40% mais do que no leite materno. O coco tem 40% mais ácido láurico do que no coco. É o grande estimulador do que no leite materno, é o grande estimulador do sistema imunológico, e ao cair no estômago se transforma em monolaurina. Monolaurina é o antibiótico mais potente que a humanidade conhece. E esse produto monolaurina, que é fabricado no estômago pelo coco, quando comemos o coco, que é o ácido láurico, ele mata fungos, vírus e bactérias, protegendo o estômago do adulto e do bebê contra as bactérias que foram contaminadas no alimento e que poderiam trazer patologias graves do corpo. Então nós temos essa fabulosa medicina de Deus que está aos nossos olhos, mas não temos conhecimento para se dedicar a um princípio de alimentação saudável para que nós possamos viver felizes, longevos e sem doenças. Mas eu acredito que nosso tempo, para concluir, que eu vou amanhã continuar segundo ponto mais importante da humanidade, que é o uso do pensamento, o uso da consciência. Hoje eu revelei neste livro, a revelação neste livro, a quinta força suprema do universo. Hoje, para concluir a pergunta que a gente fez, então vai ter mais um tempo para outras perguntas. Inclusive apresentar o livro. Bom, então. Teobaldo Magalhães conviveu muitos anos na Índia. Conviveu muitos anos na Índia e no México. Então, por isso, quando ele falou no mundo inteiro, conviver na Índia é um grande aprendizado para qualquer ser humano. País mais populoso do mundo, onde tem mais de... Doutor, o seu tempo terminou, agora vai para a mesa recomeça com novas perguntas, abrindo inclusive para a plateia, caso queira fazer a pergunta, mas eu queria dizer ao senhor o seguinte: o senhor vem falando aí constantemente desses dois alimentos, chamados ovo e coco. E foi dito aqui ontem que se o brasileiro voltasse a comer ovo e coco, todo mundo comesse, não tinha ovo nem coco, desse para todo mundo. E que complementação, que outros alimentos o senhor poderia indicar para que o brasileiro possa também ter uma vida saudável? E embora o preço do ovo e o preço do coco é um dos alimentos mais baratos que existe na nossa flora, na nossa produção da vida. Sim, eu citei o ovo e o coco porque é o primeiro e o segundo melhor produto para a alimentação humana. Mas nós temos que ingerir nas 3 principais refeições 7 pedaços de fruta diferentes, fazer um pratinho, e mais um ovo no mínimo e 7 ovos no máximo em cada refeição. E com essa refeição nós teremos toda uma nutrição completa para uma vida saudável, longeva, sem doenças. Então,
O grande problema para que o ser humano hoje possa interagir com uma alimentação saudável, onde só coma ovos crus e frutas, é o hábito alimentar arcaico, hábito alimentar milenar. Se nós formos observar a história da humanidade, nós éramos antropófagos, nós comíamos a própria raça para sobreviver. Depois passamos a comer o boi, comer o leão, comer o cavalo, para depois entrarmos numa alimentação vegetariana, misturar vegetal com animal, para que hoje, mais civilizado, mais consciente de uma ciência, nós possamos entender que a alimentação adequada não tem nada a ver com cadáveres e defunto, e sim com frutas. A melhor alimentação do mundo, ela se chama frutífera ou frutívora, como algumas outras pessoas chamam. E esse conceito, esse esclarecimento, que a ciência genômica, que a ciência quântica, que a ciência alopática deu seus primeiros princípios, é hoje uma realidade. E hoje, se nós tivermos força, sacrifício para combater nossos maus hábitos e só se alimentar de ovos crus e 7 pedacinhos de frutas em cada prato de nossa refeição, que são 3, pode ser qualquer fruta, mas tem frutas que são mais poderosas em energia do que outra, por isso que eu citei o coco. A segunda melhor fruta do mundo para alimentação é o cacau. Mas se eu colocar o cacau numa estufa para esquentar e ficar pretinha, eu já destruí a molécula original. O cacau é hoje o terceiro melhor produto do mundo, mas eu tenho que comer cru. Eu aconselho 7, 10 carocinhos em cada refeição. Isso é uma maravilha. Riquíssimo em complexo B, riquíssimo em vitamina A e muitas substâncias maravilhosas que dá energia, estimula o sistema imunológico, dá ao nosso cérebro uma limpeza formidável para que nós possamos ser mais inteligentes, mais saudáveis e com uma memória, e nunca teremos Alzheimer e nunca teremos Parkinson. Mas para isso, nós temos que ter disciplina e sacrifício para combater os nossos hábitos primitivos de comer produtos industrializados e produtos cadavéricos. Os defuntos estão aí, mas nós reconhecemos como uma iguaria de um almoço. No momento, doutor Teobaldo, a gente abre para as suas considerações finais e, na condição de candidato a vereador, também se dirigir ao eleitorado, né? Bom, eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido da Mulher Honesta Brasileira. É verdade, sou candidato a vereador pelo Partido da Mulher Honesta Brasileira e meu número é 35333, que é um número sagrado. As mulheres desonestas podem votar em você, Podem. As desonestas podem votar em mim, só não podem participar do partido. Mas podem votar em mim e eu as abraçarei com muito amor e carinho. Vou fazer uma pergunta, doutor. Pois não, querida? O coco, ele pode ser coco verde ou seco? Seco. O coco verde é um coco juvenil, é um coco imaturo, ainda está preparando ali a copra. Depois que o coco fica seco, a copra interna, ela está preparada. E pasmem, a espessura da casca do coco que fica ao redor da copra, aquela espessura é a mesma espessura da nossa calota craniana. Deus fez tudo perfeito para ensinar o homem que ali está acoplada a preciosidade. Assim como o nosso cérebro organiza a preciosidade para cuidar de nosso corpo, o coco cobre a copra, informando que se trata para os vegetarianos o melhor alimento do planeta para nos dar saúde. Mas tem que comer com aquela casquinha, né? É aquela casca branca, tira a casca dura e aquela... Eu gostaria de fazer um teste. Pois não. Eu fiz enfermagem e eu leio muito. O que o senhor acha do açúcar na alimentação do ser humano? O
açúcar é um grande veneno, é uma toxina, não é? Porque o açúcar é um produto industrializado. Há de convir que para eu tirar açúcar da maçã, da beterraba, da cana-de-açúcar, eu preciso colocá-la no fogo. Aí sai aquele mel escuro. Depois que aquele mel escuro sai do calor, eu tenho que fazer uma lavagem. E ali eu coloco muitos produtos químicos para lavar. A mesma coisa é o sal. O sal é uma fonte de mineral quando é o sal integral. Mas se eu tenho que lavar para dar uma apresentação bonita, porque se eu boto no supermercado um sal sujo, ninguém compra. Mas se eu boto branquinho, bonitinho, aquele é lavado, tem até o hipoclorito de sódio. O mesmo produto que nós usamos para lavar o banheiro é utilizado para lavar sal e açúcar. Ora, se nós temos o açúcar, que é um veneno, ela veio da frutose. A frutose se transforma em glicose e galactose quando é quebrada no estômago. Isso é uma maravilha. Não passou pela força nuclear forte, que é o fogo, para destruir a molécula e apresentar um produto bonito, chamado de açúcar, extremamente saboroso, mas extremamente danificante para o nosso corpo. O que você acha do Pode fazer várias perguntas. Vamos fazer. Tá mais uma. sal? Aqui tem melhorado. Beber o sal, colocar o sal na água e ir tomando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se você tem o sal rosa do Himalaia, tem o sal negro do Oriente, o cinza do Paquistão, esses sais, ele tem uma composição de mais de 90 minerais e nosso corpo fica feliz quando nós colocamos 100 minerais nele. E o iodo é um fundamental mineral, magnésio, cálcio, sódio e potássio. São os fundamentais minerais que estão no sal grosso, mas não está no sal refinado. O sal refinado tem cloro, que é um halógeno. Na nossa tabela periódica, ele é chamado de pule, porque quando ele entra na célula, ele estraga a nossa célula e nós comemos ele naquele sal branco refinado e ficamos muitas vezes doentes, hipertensos e diabéticos, não sabe por quê? Porque estamos ingerindo um produto danificante industrializado que foi feito para produzir doenças, para que o cidadão doente compre o remédio e manipule, alimente a indústria mais poderosa do mundo, que é a indústria das farmácias, do comprimido, das indústrias Uma farmacêuticas. pergunta, doutor. O Olha, sal, essa é a última, viu? É a última. o sal que nós utilizamos para os animais. Você pode usá-lo se você retira ele da fonte. Mas aquele sal que chega do saco para o animal, aquele sal, ele tem muitas bactérias que podem ser patogênicas para o homem. Então agora, se você vai lá na fonte das rochas e tira aquele sal da fonte, ali você pode usar o grosso ótimo. Por exemplo, o sal das salinas, que é o mesmo sal que dão para o gado. E aquele sal é maravilhoso, mas se você coloca ele no saco higienizado, ele é excelente. Mas como ele vem para as indústrias e é manipulado em fábricas, indústrias, de não ter uma higiene adequada, ele pode ser contaminante. Mas as propriedades... Amanhã tem mais, doutor Teobaldo. Tem mais horário, né? Estão convidados, para amanhã. É dizer que todos ficarem encantados, inclusive o presidente do Senado, Paulo Lima, a quem eu peço para fazer o encerramento final. Muito obrigado pela presença. Amanhã estaremos aqui. Eu tenho também um compromisso agora, eu vou pedir licença.